Perfeito. Vamos lá receber então o Fábio Azevedo. Fábio, seja bem-vindo. Agora a palavra é toda sua. Agradeço a presença de todos vocês. Primeiramente, gostaria de parabenizar nossos palestrantes, né? A gente roda muito, a gente participa de muito evento e muitas vezes a gente vê as empresas tentando trazer mais do mesmo, né? E a gente viu que o pessoal hoje se esforçou bastante aí para trazer realmente informação relevante e que além de relevante a informação deles, né? Como a gente viu o pessoal da SMA, o Patrickson e a Atom mostrou bem, são coisas que eles de fato estão fazendo, né? E eu acho que isso é o que realmente cria autoridade para você realmente falar do assunto, né? É um assunto que eu, o Fábio, a Max, a gente se interessa bastante. No ano passado, a gente até fez uma operação através de Bitcoin, de compra e venda de energia através da nossa comercializadora, que foi uma coisa também bem, acho que foi a primeira operação que utilizou criptomoeda e que a gente viu a dificuldade para fazer, né? E vamos lá, a gente usou uma plataforma já existente, a gente não usou, o pessoal está criando a cripto, está criando o token, né? A gente viu a SMA, a gente viu o Patrickson falando sobre a parte de smart contracts, tá? O primeiro ponto, assim, uma coisa que eu acho bem bacana, que aí eu gostaria de ver como é que, até quem vai responder aí, é assim, eu vi muita gente falar da parte do token, tá? O lastro do token e smart contracts, tá? Como é que vocês acham que a gente vai poder integrar isso? Porque eu acho que a tecnologia a blockchain, ela é maravilhosa, mas para o público em geral, ela ainda cria um certo... ela ainda é desconhecida, tá? Como é que vocês veem essa integração? Como é que vocês veem essa adoção do público? Qual é, vamos lá, como eu posso falar? Quais são as ferramentas que vocês vão entregar para o pessoal poder utilizar isso? Obrigado pela pergunta. Eu entendo que hoje a gente está passando por um processo de desmistificação, entende? A gente vê que a principal cripto que criou todo esse movimento é o Bitcoin e vai continuar sendo, porque é a única realmente descentralizada, né? É a que consegue prover essa liquidez instantânea. E esse ambiente ele vai começar a ficar mais pró-negócios a partir do momento que a gente consiga trazer bons projetos que tenham essa adesividade, principalmente com investidores que não são investidores de cripto. Então, como a gente consegue trazer essa transparência para quem está investindo? Através do nosso white paper. O white paper é basicamente o modelo de negócios descrito, aonde o projeto tem que seguir aquele modelo de negócio, porque daí sim você consegue ter um projeto transparente, né? Um projeto que realmente acontece. Tendo isso bem segmentado, o próximo passo é saber quem são as pessoas por trás desse projeto, né? A gente vê hoje aí uma quantidade muito grande de tokens sendo lançados, que você não sabe quem são as pessoas, você nem entende realmente qual é a finalidade daquele projeto. E as pessoas simplesmente investem por querer especular, querer ficar rico rápido, né? Easy money não existe. Quem tenta fazer easy money sempre perde dinheiro. Então, a partir do momento que você tem esses princípios, né, esses pilares claros para você realizar os seus investimentos, as coisas começam a acontecer. Então, a gente trouxe a Atom justamente como uma maneira diferente de investir em usinas solares. E a gente fez essa aliança, né? Então, conforme a gente for entregando, mostrando a nossa capacidade executiva, o projeto tende a ter credibilidade. Então, eu estou usando o nosso exemplo porque é o que vai ser exatamente igual para outros tokens. Então, se você consegue ver um time que tem capacidade de entrega, que consegue realmente criar um roadmap e entregar aquilo que está no roadmap, automaticamente você começa a ter confiança no projeto. Então, esse ambiente ele vai amadurecer muito ainda. A gente está em processo regulatório aqui no Brasil, né, de criptomoedas. A gente foi votado recentemente, subiu agora para a Câmara para eles analisarem o PL. Então, é um ambiente igual eu mencionei, antes da resolução normativa de energia solar. É exatamente igual ali, né, naquele mesmo momento em 2014, por exemplo. Então, a gente entende que isso vai vir com o tempo, né?
com os projetos acontecendo, com os times, né, mostrando a sua capacidade de entrega e as pessoas tendo clareza nos seus investimentos, né, como elas conseguem fazer um bom investimento, como elas conseguem escolher um bom projeto, e esse movimento especulativo ele começa a ser transformado, né? Hoje, se você entrar em qualquer comunidade Telegram, todo mundo fala, faça 10 múltiplos, 100 múltiplos, aí você põe o dinheiro lá, porra, passa, perdão da palavra, passa uma semana ali, já derruba tudo, aí perde, aí cripto não funciona. Não é assim, cara, você nem sabe o projeto que você investiu, como você vai falar que cripto não funciona, entendeu? Então, acho que é com o passar do tempo, com o amadurecimento dos projetos e das pessoas, né? Dentro desse tema das criptomoedas, todo, a SMA fora do Brasil, na Alemanha, a gente já utiliza, né, a SolarCoin. Então, mas é como o Murilo está falando, precisa ser bem desenhado, bem entendido entre as partes. E a gente lá na Alemanha, na Europa, utilizamos para transações, temos um programa de instaladores, então a gente usa especificamente para isso, para esse programa. Então, não tem investidores externos, não tem. É uma coisa interna para um programa específico. Então, e como você também falou, Murilo, é algo que, obviamente, a gente está vendo começando agora, criando novos modelos de negócios, falando um pouco mais sobre o assunto. Então, acredito que a adesão aqui no Brasil seja tão boa quanto fora do Brasil e como aconteceu com a Bitcoin também. Entendi. Missão, né? Deixar por último. Mas eu acho que, em relação... Eu concordo com o colega no sentido de que o que falta, na realidade, é amadurecimento das pessoas, ter a cultura de investimento e saber no que está investindo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que esses fóruns servem exatamente para isso, para que a gente venha aqui, veja que tem empresas brasileiras que estão aqui, vamos dizer assim, na vanguarda do desenvolvimento de novas ferramentas, né, de novos modelos, e que isso sirva para a gente, né, como norte, que a gente também visualize essas novas perspectivas, esses novos modelos. Bacana. O que a gente vê em comum, né, na SolarCoin, na cripto da Atom, nos smart contracts, é a tecnologia blockchain que tem ali por trás, né? Que ela vem mais para dar segurança para a gente. E, de fato, né, a gente vê hoje, por exemplo, criptoativos no geral, né? Seja tokens, seja moedas, eles têm uma volatilidade muito grande. Isso aí é basicamente liquidez. É um produto que ele não tem muita liquidez, qualquer movimento vai fazê-lo oscilar. E como foi uma coisa que se desenvolveu muito rápido, o que é que a gente vê? Acabou atraindo um público que não necessariamente é vocacionado naquilo. Então, se você entra com a ideia de multiplicar capital no mercado que você não conhece, as oscilações vão lhe impactar. Né? Então, acho que o primeiro ponto, que foi até um trabalho que a gente tentou fazer, quando a gente convenceu alguns consumidores a operar através da Bitcoin, é dizer, isso aqui é uma moeda, isso aqui não é um investimento, tu não vai ficar rico com isso, é só uma plataforma de transação. Tendo em vista que a gente já tem a SolarCoin, tendo em vista que a gente já tem os produtos da Atom e os smart contracts, como é que vocês acreditam que a gente pode fazer a integração disso? Porque, veja, se a gente olhar os processos, eles meio que se retroalimentam. Né? Talvez a nossa colega pode explicar um pouco mais como acontece vamos lá, como é que os integradores, como é que o pessoal lá na Alemanha, né, como é que eles ganham essa SolarCoin, como é que essa SolarCoin é conquistada? Bom, vou explicar um pouquinho, porque como não é uma realidade nossa aqui no Brasil, Isso. então a gente sabe, assim, entende um pouco, porque, obviamente, a gente sabe das coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. Mas lá, por exemplo, a gente tem os integradores, a gente tem o programa de integradores, então a gente dá todo um suporte de vendas, de marketing. E com relação à SolarCoin, é como se fosse um cashback, digamos assim. Conforme ele trabalha com os produtos da SMA, conforme as suas usinas elas geram, ele vai recebendo esse valor em forma de criptomoedas. E aí ele consegue futuramente ou comprar produtos da SMA ou
investir em outras coisas. Essa moeda virtual, ela é convertida em moeda real, moeda válida. Resgatável. Isso. E é mais ou menos feito dessa maneira. Eu não consigo te falar agora, mas eu posso, obviamente, meus contatos, eu posso deixar os contatos aqui. E quem quiser saber um pouco mais, me mandem um e-mail, me mandem um WhatsApp que eu respondo. Pegar mais informações sobre porcentagem, de como que é feita exatamente essa devolução em forma de SolarCoin, mas é isso que eu sei por enquanto. E eu posso, obviamente, como eu falei, quem quiser tiver mais dúvidas, eu envio as respostas todas. Acho interessante também passar para as pessoas que existem algumas diferenças, né? Se a gente for falar em criptomoeda, a única criptomoeda literal é Bitcoin. O resto são tokens. Tokens são projetos. Perdão. O nosso caso é um utility token. Então, é um projeto que é lastreado, né, tem a sua base de valor criado em projetos reais, em usinas que são construídas realmente, que a placa está lá, bonitinha, ou no telhado ou no solo. Então, acho que o primeiro conceito que as pessoas têm que entender é criptomoeda, Bitcoin. O resto são os tokens. Tokens são projetos. Os projetos, eles têm pessoas por trás. Cada projeto, ele tem uma finalidade. Então, se você for ver, por que o Bitcoin hoje está valendo aí seus quase 40 mil dólares? E lá atrás começou valendo 1 centavo. Porque as pessoas entendem aquilo como reserva de valor. Elas entendem que aquilo vale algo. Então, quando você fez a sua transação na Nexen com um Bitcoin, a pessoa que tinha o Bitcoin entendia que aquilo ali valia alguma coisa, você entende que aquilo vale alguma coisa e vocês trocaram aquela coisa, entendeu? Então, isso é a reserva de valor. A única cripto que tem isso como reserva de valor é o Bitcoin. Ethereum, BNB, Solana, ADA, todas as outras que vêm para baixo, que tem um market cap de 60, 70, 100 bilhões de dólares, são tokens, são pessoas que estão por trás desses projetos. Então, Ethereum é uma rede e dentro dessa rede você desenvolve os seus tokens lá dentro. O BNB ele entra também com essa mesma funcionalidade, mas só que acaba sendo uma moeda lastreada pela Binance, que é a maior corretora do mundo, então eles têm uma liquidez mais alta. E assim sucessivamente. Então, o ponto base aí é entender qual é o seu perfil. Se você entende que é um perfil especulativo, que você está 100% apto a risco, e na cripto você vai perder dinheiro, inevitavelmente, acho que a métrica é você ganhar mais vezes do que você perder, mas inevitavelmente você vai perder, é saber escolher os projetos que você vai investir. Se você quer ter reserva de valor, o melhor é o Bitcoin, e de todas elas, tanto é que o Bitcoin dita padrão de mercado. Se ele sobe, as outras sobem, porque existe um movimento de bull marketing, que a gente chama, né? Onde as pessoas estão mais compradoras. E se o Bitcoin começa a descer, automaticamente todas as outras começam a descer. Então, o que dá a base para esse desenvolvimento, para esse ecossistema, acaba sendo o Bitcoin. Então, acho que essas diferenças, né, essa base do que é cada projeto, de qual a funcionalidade de cada projeto, do que serve, né, para que serve cada projeto, acho que o estudo começa por aí, entendeu? Bacana. E seguindo, né? Quer falar alguma coisa? E a gente dando sequência, assim, um dos principais pontos da gente vir para cá é a gente tentar trazer essa informação, né? E a melhor forma da gente desenvolver a informação que a gente traz é pegando feedback. Aí eu acho que agora seria a hora da gente abrir para perguntas, né? O colega, ele tem uma pergunta ali para a gente. Vamos levar para você o microfone. Bom dia, tudo bom? Me chamo Ranieri, eu sou de Teresina, no Piauí, eu sou engenheiro eletricista, já trabalho com energia solar há mais ou menos 5 anos também. E a minha pergunta vai para todos, né, em relação ao que foi falado, em relação ao token, né, que o Murilo falou que é um projeto. Então, eu já ouvi muito isso eu já pesquisei um pouco sobre isso, estou estudando um pouco sobre isso. Se é possível tokenizar, não sei se essa palavra existe, mas já ouvi falar, tokenizar a questão que
que foi falado é da sobra, do excedente de energia de quem já tem usina instalada. Essa energia que está ou sobrando por mês ou está acumulada, ela poderia ser tokenizada para um projeto, como você falou, né, para devolver ou rentabilizar quem tem essa sobra de energia. Era isso. Então, dentro do Brasil, a legislação não permite que você venda crédito, né? Entregue crédito para outra unidade consumidora. Então, assim, existe já um movimento, se eu não me engano, a própria EDP tem tentado fazer isso, né? Esse vínculo de comercialização de energia lastreada no token. É possível, basicamente tudo é possível ser tokenizado, obviamente tem que ter um contexto por trás disso, mas nesse caso em específico, como a gente não consegue exportar essa energia, a gente não consegue trazer liquidez para ela. Então, você até vai conseguir tokenizar, montar um projeto, mas ele não vai ter tração, porque você não vai conseguir ter essa rentabilidade. O que a gente tem visto já, inclusive a gente até foi convidado para participar de um projeto, é que existe um movimento no Brasil de alguns grandes empresários, né, de private equity, que eles constroem usina a seco. Então, lá em Minas Gerais, principalmente, eles estão construindo as usinas sem PPA, sem ter o contrato de venda dessa energia, né? Para cooperativa, consórcio, autoconsumo remoto, enfim. E durante esse processo, acaba a própria unidade consumidora, quando ela é conectada, ela acaba gerando créditos. E existem alguns containers, né, de mineração de Bitcoin ou de Ethereum que fazem a conexão, né, um container, o cara coloca no caminhão, ele leva lá na unidade consumidora e pluga esse caminhão aonde o cara tem o crédito. Então, seria uma energia que seria perdida, basicamente, né? E o que eles fazem é pagar lá 40%, 50% do valor do quilowatt-hora ali para conseguir fazer essa mineração. Então já tem container correndo aí algumas usinas, entendeu? Então acho que a forma viável de você explorar esse excedente de crédito talvez seja nessa maneira, né? Utilizando para algum tipo de outra atividade, não necessariamente tokenizando. Né? Assim, em relação a essa questão do crédito excedente, né? Eu consigo visualizar assim, em um tempo não tão grande uma rediscussão, porque a gente precisa fazer essas discussões. Né? Hoje a gente está muito centrado na questão do consumo, né? Da liberdade de eu poder gerar minha energia. A gente tem que entender que energia pode também gerar dinheiro, é dinheiro, eu estou jogando ali. Então, eu vejo que há possibilidade de fazer discussões em criar, por exemplo, estruturas de cooperativa de excesso de crédito. Eu não preciso ter, por exemplo, a usina instalada aqui para ter uma cooperativa. E aí entra a questão do smart contract para dar agilidade. Então, eu tenho um app onde eu assino um contrato ali contigo e vou colocar o meu excedente de crédito ali naquele consórcio. Entendeu? E aí serve a questão de blockchain, por exemplo, de token, exatamente para fazer o net metering adequado, né? Dar confiabilidade, né? e rastreabilidade na questão. Mas é uma discussão, realmente hoje não é possível, mas visualizando nesse caminho, né? Que o sistema elétrico funciona basicamente como um sistema de 0 a 0, né? A energia que entra ela tem que sair, então se eu estou injetando energia é porque alguém está consumindo. Né? Então, eu vejo possibilidades assim, não no longo prazo. Só complementando, nos Estados Unidos já funciona assim, né? Tem alguns sistemas que eles identificam a quantidade que você está exportando de energia e eles já fazem a venda automática para o grid. Então, lá, não só concessionária, mas você pode fazer a negociação para outro cliente, né? Para entregar essa energia para outra pessoa. Então, já tem essas plataformas que são peer-to-peer, né? Que permitem negociações entre pessoas da própria energia. Então, esse é um movimento que, quando começar a mudar, né? Quando for Mercado Livre para todo mundo, aí a gente vai conseguir ter esse tipo de plataforma e promover esses tipos de negociações, né? Mas, por enquanto, a gente está limitado aí na legislação.
Eu vou puxar um pouquinho para a questão do armazenamento, né? Hoje, a gente falou aqui, todo mundo falou da lei, da portaria, tudo, e realmente é o que vem para não para ficar, né? Tipo, porque a gente percebe que muitas usinas, muitas residências, sejam projetos pequenos ou grandes, em algum momento tem excesso. Esse excesso poderia estar sendo utilizado de outra maneira para economizar, por exemplo, com a questão do diesel, que tem muitas usinas que são combinadas. Na própria residência, você poder utilizar para cargas essenciais em caso de falta de energia. Então, o armazenamento com a nova lei, a lei e a portaria do Inmetro, a atualização da portaria, eu acredito que essa possibilidade ela vai realmente mudar muito essa questão, porque a gente sabe que, além disso, a lei muda aí ano que vem a questão do pagamento do fio, da utilização do fio. Então, tudo isso também possibilita não só a economia da conta de energia, tudo, mas também te possibilita usar uma energia que você estava jogando, iria jogar para a rede, e você pode utilizar depois. Você pode escolher quando utilizar, por exemplo. Muito bom. O que a gente está vendo aqui, de novo, né, é que não é a regulação que puxa a tecnologia, né? É a tecnologia que puxa a regulação. A gente passa a ter uma dificuldade, a gente passa a ter um desafio, e aí depois a gente tem que passar a regular isso. Então, a gente está passando pela regulação de cripto, está passando pela regulação de excedente, né? A parte de gerar sua própria energia, autoprodução, tudo isso, isso já existe há muito tempo, tá? Isso vem da década de 90, ali, 93, 94. Só que o que é que acontece? A gente não tinha um mecanismo para isso, né? Lá atrás, quando surgiu, a gente teve o consumidor livre, o consumidor especial, autoprodutor e produtor independente. Só que, devido à limitação tecnológica, era basicamente o cara tinha que construir uma hidrelétrica para poder gerar energia. E aí a gente veio eólica, a gente veio solar, e a solar trouxe todas essas novas formas de negócio, né? E a gente está passando por isso. Qual seria o ponto? Hoje a gente vê que o ambiente de negociação é muito importante, né? Vamos lá, cripto. Por que a cripto ela se desenvolveu? Por que aumentou o market cap dela? Porque hoje em dia você tem a Binance, você tem a Mercado Bitcoin, você tem diversas plataformas onde é mais acessível para você ir lá e comprar e investir e fazer parte do mercado. Até pouco tempo não, você tinha que construir uma wallet, né, uma hard wallet, você tinha que ter todo... Tem bilionários aí que perderam o pendrive, né, com Bitcoin, tudinho. E tudo isso acaba sendo limitador. E hoje, né, na geração distribuída, a gente tem como ambiente de negociação a distribuidora. É ela quem é a tua casa de custódia, né? É ela quem pega a tua energia e entrega. Então, como é que vocês veem, né? Como é que seria possível fazer essa integração, que eu acredito que seria necessário ser feita via smart contracts, tendo em vista que o mercado de energia elétrica... Foi? Valeu. Que o mercado de energia elétrica é totalmente regulado, então você não faz nada sem contratos. Quais são as principais dificuldades que vocês veem nesse relacionamento, o que o mercado precisa, o que a regulação pode entregar? Olha, acho que a gente tem que, primeiro de tudo, nivelar a forma de investir, né? As pessoas têm que entender o que realmente são bons projetos. A partir daí, a gente vai começar a ter pessoas mais interessadas nesse ambiente. Tendo pessoas mais interessadas nesse ambiente, a gente começa a criar um fomento maior de negócios, né? De transações, de investimento, enfim. Aí, a partir desse momento, que a gente começa a ter uma regulação mais adequada, que é o que está acontecendo agora, né? A gente vê vários casos aí de grandes corretoras, de grandes volumes sendo negociados diariamente, né? Na casa de bilhões. Hoje, o market cap global de criptomoeda já passa da casa de 2 trilhões de dólares. Então, assim,
é um mercado que não volta mais. Daqui em diante, ele só vai crescer, né? A economia tende a se digitalizar cada vez mais. A gente vê agora o metaverso, enfim, várias outras tecnologias sendo lançadas. Só que isso é um movimento que não tem volta. Então, se a gente pensar no horizonte de 5, 10 anos, equivale à internet em 1998, 97. Eu ainda era um tico, mas o pessoal aí que tem um pouco mais de idade acompanhou isso, né? Ah, será que vai virar? Como que vai ser? Ah, mas na época do fax, né? Que tinha o fax, aí mudaram para o e-mail. Cara, e-mail nunca vai pegar. Hoje é a principal forma, uma das principais, né, formas de comunicação. Então, assim, no começo existe a resistência, depois que a gente quebra essa resistência inicial, começam a ter adeptos. Esses adeptos, eles trazem novas aplicabilidades, essas aplicabilidades começam a criar novos ambientes, esses ambientes crescem, atraem os olhos do governo, porque o governo fala assim, se eu não controlar, eu vou perder a mão, e se eu perder a mão, eu estou perdendo muito dinheiro, estou deixando muito dinheiro na mesa, e é o que está acontecendo agora. Então, lá nos Estados Unidos, a gente começa a ver um movimento mais crescente de regulação disso, tanto é que já existem corretoras listadas em bolsa, você vê a própria Cripto comprou Arena, comprou time, patrocina a Fórmula 1, então já está numa crescente, num movimento que, se não regular, é pior, entendeu? Abre espaço para o pessoal começar a fazer coisa errada. Então, a gente ouve aí notícias, lavagem de dinheiro, uma série de outras coisas que eles usam esse ambiente para promover isso, justamente porque não é regulado. Então, a partir do momento que começar a ter esse olhar mais sério do governo, dos próprios políticos, né, para ter uma adoção de uma utilização mais clara, mais transparente, que promova um crescimento sustentável para todo mundo, a gente vai conseguir ter cada vez novos projetos, enfim. E isso vale também para a distribuidora. Conforme forem tendo mais usinas conectadas, esse número de crédito ele começar a crescer cada vez mais, os consumidores começarem a falar, mas o que eu faço com o crédito? Não faço nada? Fica para você? Fiz errado? Então vou ter que tirar a placa? Aí começa a ter uma atração em cima dos políticos para que exista uma nova regulação, ou, enfim, para as pessoas envolvidas, né, BGD, AB Solar, comecem a pensar nisso, o que fazer, né, com isso. Aí acho que o ambiente começa a ficar... a gente nivela, né, a gente passa a régua ali. Em relação a... vindo um pouquinho mais para as questões, por exemplo, da concessionária, né, e a relação entre concessionária e consumidores, na verdade, essas relações vão ter que ser discutidas tempo a tempo. Né? Por quê? Porque cresce o sistema, isso gera impactos na rede, querendo ou não querendo, a gente, né? Tecnicamente, existem impactos, sim, na rede. E isso vai ter que ser discutido. Novos modelos de negócio também vão surgindo por parte das próprias concessionárias, né? Para garantir essas relações. E, bem, e como falou, né, é verdade essa questão da seriedade. O Brasil, infelizmente, a gente às vezes leva as discussões elas são muito politizadas e são pouco técnicas. Né? Então, um movimento que eu tinha lá atrás, o pessoal reclamava, dizia, rapaz, tu é a favor de cobrar o uso do fio, né? Eu digo, eu sempre fui a favor. Por que eu fui a favor? Eu sou empresa, por quê? Porque se eu tirei a bateria. A regulação me permitiu tirar a bateria. E, de fato, eu estou usando o fio, eu tenho que pagar por isso. É um serviço que eu estou usando da concessionária. Agora, quanto eu devo pagar? Qual é o valor adequado? Essas discussões que a gente se perde no Brasil e a gente fica nessa questão de lobby. Quem tem mais lobby faz e ganha. Então. Do público, tem mais alguma pergunta? Boa, então enquanto o pessoal pensa aí, vamos puxar só mais um pouquinho aqui na regulação. E vamos lá. Essa questão de custo do fio é bem importante, né? Porque a gente está vendo agora todo o processo de abertura do mercado. Né? Esse processo ele vem em 2017, né? Com a consulta pública, depois teve a 414 ali de 21, mas assim, isso é uma questão que já está prevista desde a década ali, desde acho que 2010 com a 4.848, né? Lá de trás. E basicamente todo mundo vai poder comprar e vender sua energia, você escolhe para onde vai, né?
Então, o que é que a gente tem hoje no mercado? A gente tem a geração distribuída, que se desenvolveu, né? Eu acho que a geração distribuída ela fez mais pelo setor elétrico do Brasil do que tudo que veio antes, né? E provavelmente vai vir alguma coisa lá na frente que vai fazer o mesmo trabalho, que pode ser a cripto, né? Quando começarem a ver valor nisso e as empresas como a Atom, né? Empresas como a nossa, que começar a colocar a cripto, né, como uma oportunidade de investimento, uma oportunidade das pessoas crescerem junto com o projeto, vai acabar alavancando, né? A gente vê isso no mercado de capitais, né? O que é que foi que criou todo o capitalismo, toda a economia? No momento que o cara pegou lá as empresas e disse, ó, vai para a bolsa, qualquer um pode comprar um pedacinho dela. Então começou a trazer dinheiro para as empresas. Todo mundo começou a captar barato e por aí vai. Então, assim, o que é que a gente vê hoje? A gente está vendo um mercado que se desenvolveu muito rápido, né? Eu estou nesse mercado há alguns anos e, basicamente, as pessoas que eu vejo aqui foram as pessoas que construíram esse mercado, né? Desde ali 2012, da 482, depois veio a 579, 685, né? 2015. E o que é que a gente vê? O mercado, a regulação ela tentou correr atrás, ela tentou se ajustar. A questão de cobrança ali do FII ou não, eu também acho muito justo, porque assim, é muito importante a gente ter uma correta alocação de custos, né? E o que é que eu acho assim que talvez seja o papel da gente como um todo? É explicar, tanto para os outros técnicos, quanto para o consumidor, que é ok pagar pelo custo, porque no final vai dar mais resultado para ele, né? De fato, se você gera energia, você precisa pagar quem entrega energia para você, né? Então a gente está vendo o que é que a gente vê hoje. A gente vê uma abertura de mercado, né, que deve levar aí mais uns 5 ou 6 anos e depois ter toda a parte de baixa tensão, toda a parte do residual. E a gente vê a geração distribuída, que está crescendo muito rápido, precisando se atualizar. Então, vocês imaginam que pode ter um encontro natural desses dois mercados? Olha, eu acredito que sim. Sabe por quê? Se a gente for ver hoje, o pessoal fica falando muito a respeito dessa resolução que vai vir agora, do novo PL, do novo marco legal. Da mesma forma que a gente vai ter que pagar pelo uso do fio, a energia do Brasil nunca voltou para trás, ela sempre aumentou. Desde quando eu entrei em solar em 2015 para 2016, eu nunca vi falarem assim, ó, esse ano aqui a gente vai dar um descontão para os consumidores e todo mundo vai pagar mais barato. Sempre cresceu, sempre vai crescer. O Brasil ele tem um problema sistêmico com energia, com infraestrutura, e a GD, igual você mesmo disse, e eu sou 100% a favor disso também, e concordo, que a GD fez muito mais pelo setor elétrico do que todos esses anos, porque a gente trouxe essa característica de smart grid. Então, a partir do momento que a gente cria esse ambiente descentralizado de geração de energia e a gente realmente tem esse export para a rede, né, a gente consegue usar alguns modelos de negócio, como consórcios, cooperativas, autoconsumo remoto, ou mesmo o próprio crédito, né, que aquela unidade consumidora acaba gerando, eu naturalmente tenho que pagar por aquilo, né? Porque o fio, o poste, a manutenção, a iluminação, tudo aquilo que está ali, alguém está pagando. Tudo bem que a iluminação vem na conta, mas a energia que passa, né? O cabo, a manutenção, isso tem um custo. E esse custo tem que ser rateado por quem realmente utiliza. E a gente utiliza, de certa forma a gente utiliza. Tudo bem que nós contribuímos de um lado, mas a gente acaba utilizando. Então, mesmo vendo essa taxação acontecendo de maneira bem próxima, né, já está aí, querendo ou não, a energia vai encarecer, o retorno ele tende a mudar ali pouca coisa, né? A gente vê que os integradores eles estão ficando mais eficientes, a gente tem módulos mais eficientes também, com mais produção. Então, quando você vai ver o LCOI da usina, né, que o retorno com base na energia que aquela usina fotovoltaica gera, a gente vê que cada vez mais os números têm ficado atrativos. Então, mesmo que venha uma nova resolução normativa, grandes fundos de investimento, de private equity, family offices, eles vão olhar isso como um setor de infraestrutura e agora que vai estar regulado, agora que as pessoas têm clareza da regra, agora que vai ficar mais favorável ainda para eles investirem. Então, é um setor, o solar ele não é uma corrida de 100 metros, né? Ele é uma maratona.
Então, as pessoas que começaram lá atrás, a gente vai ver elas por bastante tempo aí, né? Principalmente a turma que começou lá atrás. E os novos entrantes também, se fizerem um bom trabalho, eles tendem a ter bastante prosperidade nesse sentido. Bom dia a todos. Silvio Sacata, de Brasília, mais conhecido como Sacata. Parabenizar aí a palestra dos colegas, parabenizar o Patrick, nosso legítimo representante aqui do CREA Maranhão. Estou vindo aqui no evento representando como conselheiro do CREA Brasília também. Sou empresário do setor solar há algum tempo. Trabalho no nosso grupo SAM e Serra Energy, Serra Partners de São Paulo, atua fortemente no mercado financeiro e captação de fundos, né? E também desenvolvemos projetos de usina solar e EPCistas. O colega Tico, esse termo é mexicano, né? Você era Tico em 1996, certamente. Tiquito, né? Enfim, eu me lembro, e você com toda razão poderou muito bem, em acreditar em novos modelos de negócio no mercado solar, né? Sobretudo na parte de investimento e investidores. Eu me lembro que em 1996 eu fui um dos primeiros no governo federal a defender o www, quando a internet estava começando no Brasil. E 4 anos depois se tornou realidade o www, né, na internet. A gente fica muito feliz com essas ousadias e visões de novos negócios no mercado solar. Titularizar efetivamente o quilowatt-hora, né? A pergunta é direcionada especificamente a você, colega da Atom. Quando se fala em mercado regulado, como o mediador colocou, todos têm que estar na mesma página, né? Senão começa a ter os famosos atravessadores e oportunistas do mercado financeiro, que a gente sabe como é que funciona. Quando a Atom desenvolveu esse modelo de atomizar, e é muito legal esse termo, né? Nós que somos da engenharia também, gostamos muito de usar esses termos, né? Até que ponto que as entidades reguladoras, vou citar exemplos, SUSEP, Banco Central, dialogaram com vocês na construção desse arcabouço de titularizar o quilowatt-hora, vamos chamar assim, em termos de investidores. Por que eu estou perguntando isso? Porque, há alguns tempos atrás, quando nós iniciamos no mercado solar, eu e os meus colegas do Banco do Brasil dialogamos com a SUSEP, com o Banco Central, lá em Brasília, no sentido de titularizar os recebíveis da comercialização. E até hoje isso não se consolidou. Por que eu digo isso? Porque o grande desafio do mercado solar, colocado pela Sol Copérnico, que é um dos nossos parceiros, é justamente a obtenção do financiamento no mercado financeiro. Garantias, enfim, uma série de situações. Por que não titularizar os recebíveis? Uma vez que tem contrato, são garantias, mas, enfim, é uma outra coisa. Então, especificamente a pergunta, até que ponto que na atomização, que é um título de investimento, de investidores, houve esse diálogo com os órgãos reguladores? Porque nós estamos trazendo o representante do Banco Central em Brasília, estamos com um time nosso lá em Brasília, para criar um case trazendo os órgãos reguladores, nessa pegada, de blockchainear o quilowatt. Porque há 3 anos atrás nós discutimos com o grupo russo, a Storm, que já estava fazendo isso, e nós não conseguimos avançar no Brasil. Então, a pergunta é, quem entrou do ponto de vista da regulação legal da atomização desse título da Atom? Muito interessante sua pergunta, Sacata. É assim, quando a gente começou a fazer, né, os primeiros questionários para esses órgãos reguladores, né, a gente falou com o Banco Central, com a Receita Federal, com a CVM, a gente foi em busca deles, né? A gente entendeu que cachorro que não tem dono morre de fome. E é exatamente isso que está acontecendo. Por isso que está vindo o projeto de lei que está para ser votado. Então, assim, a gente foi falar com o Banco Central. O Banco Central falou assim, isso não é uma moeda, não entra na minha jurisprudência, não é comigo. Beleza. Receita Federal, tenho esse projeto, quero fazer isso, isso, isso. Olha, não entra na minha jurisprudência, a partir do momento que você declarar tudo aí, não vai ter problema. Beleza. CVM, estou com esse projeto assim, 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 assado.
Olha, é oferta de investimento coletivo? Não, porque eu estou tokenizando e fracionando, não estou fazendo um crowdfunding, eu não estou buscando isso. Tanto é que, se você for ver, aí foi que a gente entendeu. Se eu criar uma moeda no Brasil, a gente vai ter problema. Porque o BC fala que não é com ele, a CVM também fala que não é com ela, a Receita Federal fala, paga tudo certo aí que eu não vou te encher o saco. Você fala assim, eu vou recorrer para quem? Entendeu? Aí a gente foi buscar um ambiente que fosse crypto-friendly, certo? E aonde a gente encontrou esse frame regulatório favorável foi em El Salvador. Então, se você entrar dentro do nosso site, o site é atom.sv, o domínio é de El Salvador, a empresa é de El Salvador. Então, esse movimento ele foi criado fora do Brasil, para daí sim a gente usar a infraestrutura de GD do Brasil para investir. Só que aonde a gente está regulado não é aqui, entendeu? Então, é exatamente esse o ambiente que a gente tem hoje. A partir do momento que a gente tiver um novo PL, um novo marco, que as coisas ficarem mais organizadas, aí sim a gente consegue ter um case, entendeu? Mas, por enquanto, a gente teve que recorrer aos nossos amigos. É isso, respondi, beleza? Perfeito. Né? E como estamos de tempo? 3 minutos. Então a gente ainda tem mais tempo aí para perguntas. Não temos. Então vamos ver aqui, né? Pegando o gancho na abertura do mercado. Hoje a gente já tem o Mercado Livre, né? A Câmara de CCE ela já é um ambiente que ela não é um ambiente de liquidação, mas é um ambiente de registro. Né? A cripto você tem tanto registro como a liquidação, né? A tecnologia blockchain, ela tanto registra como nela mesmo está o valor dela, né? Então não tem como, vamos lá, não tem como você receber uma cripto e você não receber a cripto, não tem esse risco, tá? Como a gente já tem um mercado que hoje responde por 85% do consumo do país, que é o Mercado Livre, onde toda a questão de liquidação ele já acontece, né? A gente acontece dentro do Bradesco, toda a questão de registro acontece dentro da CCE, que é basicamente o que a gente tem na blockchain com a criptomoeda comum, né? É um produto que não tem risco de liquidez, porque, como o colega falou, é soma zero, né? Na verdade, a carga é deficitário, porque a carga puxa a geração, né? Como é, o porquê, né? Vocês que já estão mais tempo na cripto, estão trabalhando com isso, porque a gente ainda não vê a tecnologia blockchain, tanto colocando a parte de smart grid como smart contract, e fazendo toda a parte de gestão das operações sendo aplicada. Ou se já está sendo aplicada e a gente ainda não consegue perceber isso. Então, eu entendo que é por falta de gente querer fazer mesmo. Porque existem já modelos de negócio, por exemplo, a própria EDP ela já tem feito isso, né? De tokenizar os megawatts-hora dentro dos contratos de energia que ela tem. Então, assim, esse movimento ele já acontece. A gente já vê até outros modelos de negócio querendo tokenizar o quilowatt-hora, só que é exatamente isso que foi a pergunta do nosso amigo. Por que eles não estão fazendo? Porque eles não sabem o caminho para fazer, entendeu? E outra, se você não sabe o caminho, você tem que buscar. Então, você vai ter que correr atrás para desenvolver, basicamente. E foi o que a gente fez lá atrás. É que dentro do meu ambiente, a gente acabou encontrando pessoas, né, que já faziam parte do mercado, que já desenvolviam esse trabalho fora, né, até com consultorias internacionais. Então, a gente já tinha ali uma forma e um entendimento de como conceber o projeto de maneira legal, entendeu? Agora, quem entra do zero, não compreende ainda os conceitos de blockchain e vai começar a desenvolver um projeto nesse sentido, tende a sofrer, né? A ter bastantes desafios, porque daí, primeiro ele vai ter que entender a funcionalidade, aí a aplicabilidade, e depois a regulação, e como que ele vai fazer tudo isso funcionar de maneira legal para não ter problema. Então, como a gente, dentro do projeto, conseguiu atrair pessoas que já fazem isso há mais tempo,
nós trouxemos esse laço, essa robusteza dentro do próprio projeto. Mas eu vejo que é mais questão do empreendedor correr atrás, né? Se ele tem interesse em desenvolver um projeto como esse, ou se ele quer buscar desenvolver um token diferente, ele tem hoje formas, tem vários eventos de cripto que acontecem no Brasil, a BitConf, a Ethereum Rio, e se envolver nesse ambiente, né? Da mesma forma que as pessoas vêm até o Fórum GD para conhecer fabricante, para conhecer distribuidor, para conversar com outros integradores e trocar experiências, tem que estar imergido dentro desse mundo. Então, conforme as pessoas forem entendendo isso forem atraindo elas para novos modelos, e a gente vai começar a ver cada vez mais aplicabilidade. Muito provavelmente, daqui a um tempo, eu acredito que a gente vai ter como eu posso dizer, um evento mesmo de cripto solar. Acho que o Tiagão vai até fazer, já estamos conversando. Vamos chamar o Tiago aqui, né, para dar ideia, né? Ele vai fazer, entendeu? Porque realmente, daqui a pouco as pessoas começam a entender, olha, eu quero fazer aqui uma mineradora para consumir crédito das usinas que tem esse excedente. Já acontece, já é um movimento. Eu quero tokenizar o quilowatt-hora de Mercado Livre ou de GD. Já tem alguns cases. Daqui a pouco vão começar a ter mais, aí já cria outro movimento. Tem a gente para construção de usinas, né, de greenfields, então já vem o movimento. Aqui as pessoas elas podem ser não só investidoras, mas também podem ser parceiras do projeto. Então acho que é gradual, né? E a opcionalidade, né, que a gente não sabe no momento que a gente estiver desenvolvendo isso, o que vai aparecer. Exato. E daqui a pouco a resolução muda, aparecem novas oportunidades de negócio, ou daqui a pouco os equipamentos já vêm acoplado aí no próprio kit. No futuro provavelmente já vai vir o kit com bateria, né? Sim. Eu recentemente fiz ali um tour nos Estados Unidos. Você vai na Califórnia, você olha para todo lado ali e você vê painel a rodo, entendeu? Então o que tem de painel o que tem de sistemas instalados na Califórnia é o que equivale a nível Brasil, né? Que é mais ou menos um pouco mais de 1 milhão de sistemas. Então a gente vê que conforme for tendo essa atração, o mercado for acontecendo, a gente vai evoluir nesse sentido, né? Excelente, excelente. Só para complementar o que o Murilo está falando e o que a gente falou anteriormente sobre a questão da regulação e como as coisas se dão, é isso. A gente está no setor. Quem entrou aqui no setor antes de 2012, antes da resolução, não imaginava que em 2022, 10 anos depois, a gente estava aí entre os 10 do mundo em geração de energia. E então é isso. O mercado ele tem a demanda. O governo ele percebe que está perdendo espaço ou está vendo que a coisa está crescendo muito, ou vai e regula o mercado, ou ele vai acabar se regulando, como aconteceu com o solar. Agora, depois de 10 anos, a gente teve a lei que finalmente foi sancionada. Outras leis, outras portarias, outras possibilidades de negócios, de novos sistemas, novas aplicabilidades estão acontecendo. O hidrogênio verde, por exemplo. A gente já tem usinas com hidrelétrica, solar e hidrogênio, todas juntas. O próprio governo, a Furnas, já tem P&D já no Brasil com essas aplicabilidades. Então, o mercado pede e o governo ele precisa regular e fazer com que a coisa realmente aconteça. Bacana, bacana. Então, a gente acabou estourando um pouquinho a hora, assunto bacana e acaba animando, né? Eu agradeço muito aos nossos participantes, tá? Agradeço muito também a vocês por terem assistido. Eu vou trazer aqui o nosso grande anfitrião para encerrar a palestra de hoje. Muito obrigado, pessoal. Perfeito. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Também agradecendo aos senhores que fizeram as perguntas. Muito obrigado por abrilhantar o nosso painel. Obrigado.